Olá, seja muito bem-vindo ao Pé para Fora. Aqui, você sabe, a gente conhece iniciativas de empresários que conquistaram o mercado internacional e a gente mostra também os caminhos para chegar a este mercado. Bom, hoje nós vamos conhecer a história da Tatiana Araújo. A Tatiana é dona de uma rede de salões e ela lançou um produto novo que hoje conquista países como Argentina, Inglaterra, Portugal e também chega a Paris. Para analisar este case e também falar do mercado, eu recebo aqui no programa o Gustavo Reis Melo, que é analista de competitividade do Sebrae Nacional. Bom, antes de começar a nossa conversa e fazer a análise deste case e do mercado, vamos conhecer então um pouco mais da história da Tatiana Araújo. Me chamo Tatiana Araújo, sou cabeleireira, empresária e tenho 39 anos. A marca Tatiana Araújo é uma marca que procura elevar a autoestima das mulheres e valorizar os nossos colaboradores. Ela foi fundada em 2010. Eu comecei a marca num quarto da minha casa. Eu trabalhava numa grande rede de salões aqui no Rio de Janeiro e, de repente, um dia eu me senti pronta para começar a cuidar do meu próprio negócio, a empreender. Mas naquela época, empreender não era como hoje. Hoje a gente consegue ter salas comerciais que nos dão a possibilidade. Naquela época não existia isso. Então, a única possibilidade que eu tinha era de começar ali no espaço da minha casa. Então eu peguei um quarto da frente, que tinha um banheiro, fiz uma obra, abri uma porta para o lado de fora para que as pessoas não tivessem acesso à minha casa. E ali eu comecei iniciando como ateliê. Então eu fazia o cabelo aos sábados. E começou a crescer muito rápido e aí eu senti a necessidade de trazer colaboradores para trabalhar comigo. Então eu trouxe uma manicure, uma assistente e ali eu começava a minha jornada no empreendedorismo. Eu tô no mercado, da beleza há mais de 10 anos e sempre trabalhei com salão, com marcas de produto. Mas antes da pandemia, eu tinha recebido uma proposta para uma grande empresa de cosmético para que eu me tornasse uma artista daquela marca. E era um sonho, foi algo que eu projetei e trabalhei durante muitos anos para conquistar aquilo. E assinei o contrato com a marca e um mês depois eu descobri que estava grávida da minha segunda filha. Era uma gravidez de risco e como a sede da marca não era no Rio de Janeiro, eu precisaria fazer uma viagem de avião, todo mês. E eu não poderia, por conta da gestação. E ali eu chamei a empresa para conversar, expliquei tudo o que estava acontecendo, mostrei os atestados médicos e eles disseram para mim que tudo bem, que depois que eu tivesse meu bebê eu poderia voltar ao contato para que eu pudesse ter a minha vaga de novo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eu voltei, eu tive uma reunião com o gerente da empresa e ele disse para mim, sinto muito, infelizmente você perdeu a oportunidade. E aquilo ali para mim foi algo que doeu. Porque quem é mulher e empreende sabe o quanto é difícil a gente se dedicar às triplas tarefas do dia a dia. E aí, por conta desse episódio que eu vivi, eu decidi que eu não iria mais representar nenhuma marca e que eu construiria a minha própria porta para passar por ela, já que aquela porta tinha sido fechada. A inspiração para criar o produto veio após a pandemia, quando a gente se deparou com os nossos salões fechados e sem a possibilidade de gerar receita, com tantos profissionais que dependiam de nós, os nossos colaboradores, e não só os meus colaboradores, como a minha família, porque eu e meu marido vivemos exclusivamente da renda dos salões. Então, ali na pandemia, eu criei várias estratégias para que a gente pudesse se manter de pé e não fechar as portas, como muitos salões acabou acontecendo, muitos salões fecharam as portas. Então, nós decidimos lançar o e-commerce, onde a gente criou vendas de vouchers antecipados nos salões. E eu estava com estoque de produto, porque eu tinha uma vitrine no meu salão de produto e tinha um estoque de produto muito grande. E ali eu criei um e-commerce de produto, onde eu fazia as vendas online pelo meu Instagram e depois entregava. E ali foi nascendo esse desejo de construir a minha marca. E o mercado mudou muito após a pandemia. Então eu queria trazer algo inovador, algo que o mercado ainda não tivesse. Foi isso que a gente fez. A gente foi em busca da fórmula da renovação, trazendo um diferencial para os nossos clientes. A nossa marca, ela é uma marca profissional. Então, para ter acesso à nossa escova, à nossa linha, o profissional ele precisa ter um CNPJ ou ele precisa ser formado
na área da beleza. O que eu considero o nosso ingrediente principal é o esqualano vegetal. É ele que faz com que o nosso produto se torne um produto vegano. Esse é o nosso diferencial. Muita gente não sabe, mas o nosso corpo produz o esqualeno. E com o esqualano vegetal, a gente acaba devolvendo o que o nosso corpo produz naturalmente. E além disso, nós temos os blends de óleos vegetais, que é macadâmia, jojoba, argan e abacate. E foi através dessa junção que nós criamos a nossa tecnologia RT Biotech. Então, com toda certeza, esse é o diferencial do nosso produto. A nossa linha, além de ser vegana, ela é totalmente indicada para todos os tipos de cabelo e para todos os tipos de desejo do cliente, né? Porque até então as mulheres se sentiam engessadas com o alisamento. Ou ela tinha um cabelo 100% alisado, ou ela não tinha. Então muitas mulheres passaram a não alisar mais e ao mesmo tempo se sentiam insatisfeitas, porque às vezes elas queriam só uma redução de frizz, abertura dos cachos. Então o nosso produto ele consegue trazer isso. Ele traz um trabalho personalizado. A gente trabalha com uma ficha de anamnésia, onde ali é feito todo um diagnóstico com o nosso cliente e ali a gente consegue captar o desejo. E aí ela é feita de acordo com o desejo de cada cliente, trazendo totalmente equilíbrio. A nossa linha trouxe impacto sobre os nossos salões, primeiramente pela rentabilidade, né? Hoje a gente tem uma produção própria e as nossas clientes se sentem seguras, porque elas sabem o quanto a gente sempre buscou conhecimento, que a nossa linha ela foi criada, desenvolvida através das dores do dia a dia, das necessidades dela. Então a gente sente um impacto também com os profissionais que também se sentiam inseguros com algumas marcas que não entregavam aquilo que os clientes desejavam. Então hoje a gente tem terapeutas capilares aqui dentro que se sentem seguros de usar a nossa escova, porque ela justamente traz um equilíbrio entre o alisamento e a saúde do fio. Nós somos um produto realmente que trouxe uma inovação. Nós temos um produto aí sem formol, um produto que ela vai fazer com tranquilidade. Mas além de trazer esse diferencial para os nossos clientes, né, com um serviço diferenciado, a gente traz um diferencial para os nossos profissionais. Porque a nossa linha ela não pode ser utilizada para consumidor final. A linha de escova, passo 1 e passo 2, só o passo 3, que é uma linha de home care. Então a gente traz uma valorização profissional, onde só o profissional pode ter acesso à nossa linha de produto. Diferente de algumas marcas onde os clientes podem comprar em sites, isso acaba desvalorizando. Então, para o cliente, eu acredito que é o benefício do que o produto traz do mercado. E para o profissional, ele traz uma valorização. Hoje, os maiores divulgadores da nossa marca são os nossos próprios clientes. Os resultados têm sido incríveis e eles mesmos têm se tornado os embaixadores da marca. Eu tenho uma cliente que ela comprou o nosso produto e comprou 10 fluidos para levar para as amigas. Então, as nossas próprias clientes estão se tornando divulgadoras da nossa marca. Uma venda para a Europa foi algo que a gente não esperava. Foi algo muito rápido, né? A gente começou a ter muitos profissionais em Portugal querendo a escova. Então hoje a gente está correndo para ver como a gente vai fazer, né? Estamos em busca de distribuidores lá fora para que se torne o acesso mais fácil. Mas afetou porque isso valorizou ainda mais a nossa linha. A exportação acabou valorizando nossos salões, trazendo mais visibilidade, né? Os nossos clientes e os nossos profissionais acabaram enxergando o quanto a nossa marca tinha potencial. Então isso foi muito positivo para a gente. Foi muito rápido, a gente não esperava. E o cliente também começou a ter um olhar diferenciado para nós. O desafio é realmente encontrar distribuidor lá. Hoje a gente precisa ter um distribuidor fixo na Europa. A gente tem agora 8 profissionais que estão desejando a nossa escova. Então, como é que eles estão conseguindo ter acesso à nossa escova? Através de parentes, pessoas que vêm, pegam o produto, levam, porque acaba se tornando muito caro. Então, hoje a gente está numa corrida
para encontrar os distribuidores, porque a demanda está sendo muito grande, a procura está sendo muito grande, porém a gente ainda tem muitas dificuldades. Ainda não nos deparamos com a regulamentação europeia, porque os profissionais de lá estão vindo até aqui, até o Brasil, e levando o produto para lá. Só que o que a gente não esperava é que essa procura ia ser muito intensa, porque agora que eles já usaram o produto lá, eles querem que eles tenham acesso direto lá. Então, por isso a gente está em busca de distribuidores, porque a gente não esperava que essa procura seria tão grande. Então, acredito que daqui para frente a gente vai se deparar com isso. Eu tenho sido bem recebida no mercado europeu. Os profissionais de lá estão ansiosos para que a gente já coloque um distribuidor local, para que eles tenham acesso, para que essas dificuldades sejam sanadas, porque hoje existem ainda muitas dificuldades para que eles tenham acesso. Então, eu vejo que eu fui muito bem recebida, eu nem esperava a proporção que a gente tem tido lá, o desejo que eles têm de ter uma distribuição própria lá, para que eles tenham mais e mais acesso à nossa linha. Não esperava que essa exportação fosse acontecer tão rápido, que essa procura fosse ser tão grande. Então, eu acredito sim que está já me gerando novas oportunidades. A gente hoje está aí entrando em contato com pessoas lá fora para que eles se tornem distribuidores da nossa marca. Então, eu acredito sim que ela trouxe muita visibilidade e abriu portas para novas parcerias. Eu tenho visto muito interesse dos profissionais, né, de conhecer o nosso trabalho mais de perto, de visitar os nossos salões. A gente já tem um projeto para abrir turmas lá fora, para que a gente possa levar o produto, criar workshops, gerando oportunidades deles conhecerem a fundo o produto. O que a gente criou para facilitar essa comunicação dos profissionais de fora com a gente? A gente criou um curso online, onde eles têm acesso a todo o passo a passo da nossa marca. Então, isso facilitou a nossa comunicação. A minha maior dificuldade como empreendedora é a gente às vezes se sente muito pequeno, né? Se sente como uma formiga no tamanho de um oceano. Quando eu comecei a sonhar em ter a minha própria marca de cosmético, eu achava que era impossível. Mas mesmo assim eu não paralisei. Eu costumo dizer que eu cavei o poço e fui cavando até que eu encontrasse a fonte. E foi exatamente assim que aconteceu. Procuro não me comparar, procuro sempre observar o meu processo, eu foco no meu processo e aprendo todos os dias com o meu erro. E eu vejo que muita gente paralisa por às vezes não conseguir começar grande, né? Você pensa assim, eu não consigo ter algo grande, então eu não posso fazer. Não, faça com o que você tem, faça como você pode. Depois você melhora de novo, e depois você vai melhorar de novo, e depois você vai melhorar de novo. Até que você chegue no ponto que você deseja. Uma dica que eu dou para os empreendedores que desejam exportar é que comecem, né, divulgando a marca de vocês. Não tenha medo, esse processo ele vai acontecer de uma forma muito natural, mas o ponto principal para que a sua marca consiga expandir é que você faça parcerias fora do Brasil. Essa é a forma mais fácil, porque você vai ter um ponto de distribuição lá e vai facilitar o acesso para os profissionais e clientes. O meu plano futuro é ganhar o Brasil inteiro. Acabei de voltar de uma feira em Pernambuco, fui muito bem recebida. Um público muito carinhoso, muito receptivo. A minha ideia agora é expandir o Brasil inteiro, expandir a Europa, expandir o mundo. Eu acho que o céu é o limite para a nossa marca. Uma história de iniciativa, né? Buscar caminhos e inovar também no mercado, né? Parabéns a Tatiana aí pelo resultado do trabalho que ela faz. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho e aí no próximo bloco, então, a gente segue a conversa com o Gustavo Reis Melo, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Vamos para o intervalo rapidinho aqui no Pé para Fora e a gente volta já já. De volta com o Pé para Fora, hoje nós conhecemos a história da Tatiana Araújo, uma dona de uma rede de salões
que lançou uma linha de produtos para cabelos e conquistou o mundo, né? Hoje ela está na Argentina, na Inglaterra, em Portugal, em Paris. Vamos agora analisar um pouquinho o case da Tatiana e falar de mercado? Está aqui comigo o Gustavo Reis Melo. Gustavo, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Oi, Gustavo, que bom ter você aqui com a gente de novo. Maravilha, Sebastião. Sempre um prazer estar aqui e conversar sobre um tema que é muito interessante e desafiador para os pequenos negócios. Certo, ótimo. E é um case de sucesso quando a gente vê histórias como a da Tatiana, né? O que nos remete mais quando a gente conhece essa história? É a inovação que tem aí, né? Exatamente. É interessante isso desse caso da Tatiana, porque ela não é só um negócio de cosmético, então ela tem um salão de beleza, tem franquia, né, que exige dela um outro tipo de estratégia também, né, quando você tem esse modelo de negócio de franquia, né, e o cosmético, que é o nosso caso aqui. E é por inovação. Não tem como negar, né? Quando você olha a história dela, durante a pandemia, ela passou ali mais de um ano, né, produzindo, testando aqueles produtos com investimento que não é baixo, né? É pura inovação e é interessante porque ela pega carona numa tendência dos produtos brasileiros, que tem uma boa aceitação lá fora. A parte cosmética brasileira, nessa parte de salão de beleza, principalmente, os profissionais são muito reconhecidos. Então tem um encadeamento, né, de inovação, reputação, brasilidade, enfim, é um caso bem interessante mesmo. É como a gente diz, ela acertou na veia aí nesse caso, né? E essa tendência aí voltada para a sustentabilidade não é só para um ou outro segmento, né, Gustavo? É meio que geral, né? Geral. Assim, o cosmético, ele traz uma questão, quando você pensa nos insumos, nos ingredientes que tem dentro desse cosmético, né? Como ela já está chegando na União Europeia, ela já tem um requisito, uma questão de qualidade já bem avançada, porque a regulamentação europeia, a mais recente, agora está mais recente, tem uns 10 anos, né, vem ditando que a questão da saudabilidade daquele público europeu, então a União Europeia ela bate muito forte nessa questão de qualidade, da identificação dos efeitos daqueles cosméticos, né, seja pele, cabelo, enfim. Como é que é o trabalho do Sebrae, também de outras instituições, a gente pode falar, e também da Apex nesse processo aí de colocar o empreendedor de forma mais embasada lá, porque é muito, como você diz, de iniciativa, né? Participar de feiras, estar sempre muito antenado, viajar mesmo, literalmente, mas tem um trabalho também aí, até inclusive, eu imagino, da unidade de competitividade, nesse processo. Como é que funciona? Sim, a gente trabalha hoje com a vertente, né, de preparação desse empresário e, na sequência, uma aproximação comercial. Né? Essa preparação toda baseada naquele requisito de mercado que ele quer atingir, né? Claro, esse empresário já tem que ter resolvido as questões de gestões, a de gestão, processos, produtos, para que ele consiga, pelo menos, se dedicar, né, a investigar esse mercado internacional. Então, essa preparação, né, desse pré-embarque que a gente chama, né, dessa potencialidade, dessa cultura exportadora é através de capacitações, seminários, essas missões de prospecção. Feito isso, esse empresário já está com o mínimo de preparação, e aí eu falo no mínimo coisas do tipo, né, um material bilíngue sobre aquele seu produto ou serviço, uma formação de preço focado naquele mercado que ele quer atingir, né, algumas documentações exigidas nos processos de comércio exterior. Então, esse é o mínimo que ele tem que estar. E parte para a aproximação comercial, seja através trazendo esse futuro parceiro comercial para o Brasil, para conhecer as instalações, conhecer a equipe, isso faz parte do storytelling, né, dessa história dessa negociação, seja ele visitando aquele comprador lá naquele território, identificando mesmo aí para fechar vendas e respeitando as culturas, né? Então, toda essa preparação, né, o Sebrae faz, né, algumas partes junto com os parceiros, como sistema da Apex, sistema indústria, sistema agronegócio, sistema do comércio, né? Cada um ali trabalhando na sua expertise, mas colocando esse empresário no centro das atenções para que ele chegue lá de forma mais competitiva, né? Que a exportação não seja uma coisa, um susto, né? Exportou no ano, do outro ano parou, né? Mas que isso seja mais perene, porque existe oportunidade lá fora. Ótimo. Aliás, Gustavo, você está envolvido num projeto, num trabalho aí do Sebrae também, e já teve no ano passado, né, que é o Global Experience. Me conte um pouco mais, e que eu acho que traz um pouco de tudo isso também nesse projeto, né? Legal. Obrigado pela oportunidade. Esse é um evento que a gente promove anualmente,
né, sediada ali no Sebrae Rio de Janeiro. Nossa equipe coordena essa parte, a gente tem uma rede de bons gestores, né, fazendo isso. Então, queria convidá-los nos dias 8 e 9 de agosto, faremos um seminário, né, online, trazendo tanto as questões de comércio exterior, vindo de fora, com painéis sobre a OCDE, acordo Mercosul, União Europeia, tendo essa visão um pouco mais macro, né? Teremos painéis também com empresários que já vêm exportando, tanto diretamente ou através de e-commerce, então trazendo empresários para contar como é que foi essa jornada, né? E ali sendo suportada pelas entidades. Teremos painéis também com plataformas digitais para falar como é que funciona esse e-commerce, esse cross-border que chama, esse e-commerce internacional, botar um produto na plataforma aqui, que tem uma pegada nos Estados Unidos, na China, né? Porque também exige uma preparação do empresário. Então a gente vai trazer vários temas inerentes a questões da internacionalização, né, de procedimentos, de boas práticas de gestão. Então, convidar a todos aí nos dias 8 e 9, acompanhe as redes do Sebrae, né, vai chegar essa informação com link, inscrições, enfim, é um evento que a gente tenta debater o papel dessa pequena empresa na internacionalização, né? Além desse projeto no Rio, temos projetos acontecendo em São Paulo, Santa Catarina, Pará, todo nessa pegada de preparação, com muito conteúdo, oficina e mão na massa, né? E fazendo bons negócios, né, Sebastião? Que no final das contas vai ter que acontecer isso. Então é um evento todo online e ele é durante quanto tempo? Como é que acontece? 2 dias, dia 8 e 9, ali começando entre 8h30 e 9 horas, vamos até as 17. No dia 9 também até as 16, porque logo após o evento teremos um evento comercial, de aproximação comercial de rodadas internacionais, que a gente chama, apresentando empresas brasileiras para compradores internacionais, né, para que eles tenham chance de se apresentar e gerar bons negócios. Então é um evento que conta com conteúdo, né, e também rodadas de aproximações comerciais, que no final das contas, de novo, é o que vai contar no bolso do empresário. E a participação é toda gratuita, né? Toda gratuita, né? A maioria das ações do Sebrae, né, tem subsídios, algumas com 100% de subsídio, outras com 70%, 90%, mas nesse caso o evento online totalmente gratuito, vai ter um processo de inscrição, a gente precisa registrar esses atendimentos, enfim, mas totalmente gratuito. Não, ótimo. Valeu esse parênteses aqui para a gente chamar, porque é relevante e é dentro do tema que a gente está tratando. Mas ainda, fechando parênteses, mas seguindo um pouquinho ainda, quais são as tendências que a gente pode falar agora de internacionalização? Eu digo também, do ano passado para cá, mudou alguma coisa? A gente está num momento de tanta mudança, tanta transformação e tão rápido. O que é a máxima da discussão esse ano? Assim, hoje a questão do mercado, tanto no mercado nacional como internacional, ela vem seguindo muito as tendências de consumo, né? Acaba que esse consumidor final que dita, né, de como é que essa cadeia produtiva vai se comportar, né, ao longo, seja em qualquer setor. Então, hoje, quando você olha esse perfil de consumo, você tem que ver assim, tem pessoas hoje que eles vão para o mercado, vão consumir alguma coisa, tem sempre um plano B. As pessoas estão com mais informações, comparando, né, a informação está muito mais na mão, então a comparabilidade entre produtos e serviços traz um consumidor que ele é mais curioso. Então, o empresário, para responder esse tipo de consumidor, por exemplo, tem muito claro suas informações, qual é o problema, qual é a agregação de valor, por exemplo, que aquele produto ou serviço vai gerar para esse tipo de consumidor. Você tem aquele consumidor que está com mais características agentes do clima, né, que está prestando atenção qual é o impacto social, ambiental, né, daquele produto, daquele serviço, pegada de carbono, insumos biodegradáveis, orgânicos, então entendendo um pouco qual é o impacto daquela produção, daquela empresa, e como ela se comporta ali no seu meio. Então, a empresa também exige do nosso empresário pensar a forma que ele vai comunicar toda a sua agregação, não a sua agregação, mas a sua política, por exemplo, ambiental, sua política social, né? Então, você tem hoje esse consumidor também bem antenado, né, com relações ao impacto, né, famoso ESG, né, o impacto social, ambiental e governamental. Territorial. Você tem aqueles que são, né, que estão repensando vida, né, se alguns mercados, né, uma característica de trabalho, alguns países reduzindo cargas horárias de trabalho, as pessoas vão estar mais na rua, vão estar consumindo, né, outros tipos de serviço. Então, pensando nessa renovação da vida, desligando um pouco mais, enfim, isso é um perfil de consumo também que vai acabar puxando, né? Esse movimento do digital, metaverso, rede social nova, então como é que você se posiciona ali dentro, né? Lembrando que você é uma grande vitrine, né? E aí você tem todos os lados bons e ruins disso, de repente um tipo de postagem que vai atingir um tipo de consumidor que tem uma visão que distorce, né, da sua, que é diferente, enfim, faz parte desse jogo. Então como é que você se comunica também esses consumidores conectados.
Você tem uma galera que está em busca aí de antigos produtos, novos produtos, por exemplo, né? Hoje tem uma quantidade de coisas pensando na reciclagem, economia circular. Então, como é que o seu produto, seja ele industrial, seja ele serviço, se conecta com esse tipo de consumidor, né? Como é que isso você agride menos aquele território? Você tem a questão do paradoxo da socialização também, né? Alguns autores trazem isso, que ao mesmo tempo que esse consumidor ele está muito tempo na rede social, ele tem vontade de interagir com a marca, seja num ponto físico, onde ele experimente tudo, mas compra no digital. Mas a resposta da empresa tem que ser muito parecida, ele não pode entender que está falando com duas empresas diferentes. Então, um pouco desse consumo, Sebastião, que vai ditar, né, as tendências aí das cadeias produtivas, né, de como é que esse consumidor vem se comportando e o impacto, né, tanto em produtos e serviços. E aí é conhecimento, né? Buscar cada vez mais informação, né? A gente ampliou aqui para falar desse cenário, mas a gente não deixou de falar da Tatiana dessa forma, né? Porque a Tatiana está bem nessa linha, né? Trabalhando bem com ESG, como a gente fala, e expandindo também seu mercado internacional. Bom, Gustavo, foi um prazer enorme ter você aqui de novo com a gente aí, por todo esse esclarecimento. A gente fica na expectativa para o Global Experience, né? Nos dias 8 e 9, então, de agosto. A gente vai acompanhar aqui pelo canal também. E você vai voltar a falar mais sobre isso para a gente também. Obrigado por hoje, meu caro. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, e muito obrigado a você de casa também que acompanhou o Pé para Fora de hoje. A gente volta no próximo programa. Um forte abraço e até mais.